O legado da fotografia. Hoje no Sofá com a Ana Lenir. Ela está à frente a Perfil Digital e ela vai contar para nós toda essa história, a trajetória da fotografia. E eu, como uma boa apaixonada por fotos, nada melhor do que estar aqui com ela hoje para ela contar um pouquinho mais sobre isso, porque sim, a fotografia, ela nos representa, ela registra a nossa história. E por que não deixar isso tudo impresso no papel, né? Com certeza. Então seja bem-vinda, Lenir. Obrigada. Muito feliz por você estar aqui comigo. Eu que Conta agradeço. um pouquinho para nós toda essa história da fotografia e como você chegou à frente da Perfil. Então, meu nome é Lenir, para quem não me conhece, Lenir da Luz Bernardi. A fotografia chegou para mim há muito tempo, desde muito criança. Como profissão nos anos de 94, mas quando eu era bem pequena, lá na cidade onde eu cresci, eu tinha uma amiga que era sobrinha de uma fotógrafa da cidade. Então, assim, seguidamente a gente estava dentro do estúdio dela, olhando como é que ela fazia para fazer a impressão de fotos, que era tudo manual. Depois, na minha adolescência, um amigo da família era fotógrafo também, e seguidamente eu era modelo fotográfico do estúdio dele. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu sempre gostei da fotografia. E no ano de 94, eu fui convidada para trabalhar na Perfil, na parte administrativa da empresa. Então, desde ali, não larguei mais. E da onde que veio esse convite para estar à frente da Perfil na parte administrativa? Hoje você está à frente, mas você iniciou na Perfil na administração. Na administração. Na época, então, meu marido hoje, né, ele sempre foi fotógrafo aqui na cidade de Chapecó, nos anos 90, por aí, né? E, na verdade, o início da Perfil foi com ele, né? Como fotógrafo de casamentos, de festas de aniversário. E ele abriu o primeiro estúdio chamado Perfil Estúdio Fotográfico. Numa galeria aqui de Chapecó, ele abriu o primeiro estúdio e nos anos 94 surgiu a oportunidade de ele abrir o primeiro laboratório de revelação na cidade de Xanxerê. Com o fechamento de um laboratório profissional da Fujifilm, já conheciam ele como cliente e deram essa oportunidade, mas foi uma grande oportunidade, né? Porque junto com o laboratório veio toda a cartela de cliente e inclusive de toda a região, e inclusive um maloteiro. Então, assim, nós começamos eu comecei a trabalhar nesse mesmo ano na empresa lá, né? Depois foi se fazendo o caminho inverso. Foi aberto mais uma loja na cidade de Xaxim e aqui em Xanxerê nos anos de 97, que foi quando eu me mudei para Chapecó para cuidar das lojas aqui. E como foi essa expansão? Foram 5 lojas, Foram 5 lojas no total. Hoje nós só temos a loja ali da Benjamin Constant. Com a evolução de toda essa mudança da fotografia, também o nosso mercado, logicamente, que afunilou um pouco. E com o tempo também a gente foi adquirindo mais experiência e vendo que não havia como... Chegamos a ter 3 lojas aqui na cidade de Chapecó, não havia mais essa necessidade de ter 3 lojas numa única cidade. Dava para se concentrar o serviço tudo num espaço somente. E naquela época que você somente administrava, o que mais te encantava nesse mundo, nesse universo da fotografia? Eu sempre fui apaixonada por fotografia. Eu sempre fui uma pessoa que... eu sou de uma geração que a gente não teve muitas oportunidades de trabalho. O que aparecia, a gente agarrava. E eu sempre fui uma pessoa que me dediquei ao máximo a tudo que eu fazia. Então, se aparecia, eu dizia, vamos lá. E eu aprendi a gostar, aprendi a expandir tudo que eu colocava à mão. Então, assim, a fotografia, quando apareceu essa oportunidade, eu disse, por que não, né? E a fotografia não tem quem não goste de fotografia, né? Então, é um registro de um momento, é um registro que fica para sempre. Você registra esses momentos em datas especiais, né? Porque são lembranças que você quer ter, né, depois para a tua vida. Então, não tem não gostar de fotografia, né? Todo mundo precisa desses registros. E o que mais você pode relatar agora e tu gosta de dizer que você aprendeu com o teu marido dentro desse ofício? Muito. Meu marido, como ele iniciou como fotógrafo, ele sempre soube como era o mundo da fotografia e me apresentou.
Eu sempre também fui uma pessoa muito detalhista. Como eu te falei, eu não sou fotógrafa, nunca fui fotógrafa, mas o resultado final eu sei como tem que ficar. O processo todo. Então, dentro dos estúdios, eu nunca fui a fotógrafa oficial, mas eu comecei desde do momento que o cliente entrava dentro do estúdio até a hora que ele recebia o serviço impresso, com certeza o meu dedo estava em tudo ali, desde da embalagem, o lacinho, o brindezinho. Tudo. Então, assim, o resultado final do processo fotográfico, a qualidade do serviço. Então, assim, eu sempre estive por trás de tudo isso. E sempre fiz com muito amor, porque eu gosto muito do que eu faço. E como foi o dia a dia, como era o dia a dia do estúdio fotográfico lá na década de 90? Porque hoje ele foi mudando, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, assim, o estúdio em si, como foi com o meu esposo, eu não tenho muita ideia de como é que funcionava o estúdio. Mas o laboratório, quando a gente iniciou, era tudo muito manual, né? O processo era muito lento. Hoje, com o digital, a mudança foi muito grande, você tem muito mais opções de se trabalhar com a fotografia, né? O processo se tornou muito rápido também. Antigamente, no meu tempo, quando a gente comprava as maquininhas para fazer foto, nós demorávamos 30 dias para receber as fotos, né? Depois se passou para aquela novidade, que era a revelação em uma hora, né? Não sei se você se lembra disso, você falava muito. Hoje o cliente entra na loja, em 5 minutos ele já sai com as fotos. Então, assim, não sei se a gente vai conseguir fazer mais rápido que isso, viu? Mas eu espero que não, né? Porque daí já se torna uma coisa muito mecânica. Mas o processo todo hoje é muito mais rápido. Não se tem essa necessidade de se esperar tanto na parte de fotografação como na parte de impressão. É tudo muito rápido hoje. Porque a gente veio para o mundo da revelação do digital, né? Da revolução do mundo digital. A gente tem outras máquinas. E aí veio toda essa transformação que vocês também tiveram que se adaptar, né? Então, como foi esse processo de adaptação? Como eu te falei, no início a fotografia... analógico. Isso, no início a fotografia, ela era impressa no papel através de luzes, né? O meu processo de laboratório hoje, ele ainda é um processo químico. Então, assim, o que mudou para nós? É a forma como se grava a imagem no papel. Hoje ela é através de canhões de laser. Antigamente ela era através de luzes. Então hoje, quando o cliente manda o arquivo digital, a gente abre numa tela, você consegue visualizar exatamente como vai sair o resultado final. Perfeito. Antigamente a gente não tinha nada disso. A gente ia meio que no que você aprendia, no que você conhecia de um negativo, né? Mas você não tinha noção de que cor exatamente iria sair lá no final. Às vezes uma densidade a menos, uma densidade, tudo podia mudar, né? Porque tu não tinha a imagem real como a gente tem hoje, então isso facilitou muito para nós, né? Vocês pensaram em algum momento que a impressão, ela ia se... Sim, acabar, você queria dizer, né? Sim, com certeza, o mercado mudou muito para nós, desde a entrada do digital, desde o momento que os celulares começaram a fotografar também, né? O mercado que criava as máquinas digitais também acabou que se perdeu um pouco. Como tudo mudou, né? Como o rádio mudou, o jornal mudou, tudo. O mundo está se adaptando com as novas tecnologias e não foi diferente com a fotografia. Então, hoje se fotografa muito mais, mas se revela muito menos. Então, assim, as pessoas às vezes entram na loja e me dizem: meu, Lenir, eu tenho 5.000 fotos para revelar. Eu digo: não precisa revelar 5.000. Revele 5, mas deixa um legado, deixa uma história para quem vem depois, para poder visualizar, contar histórias, entendeu? Com essa revolução que vocês tiveram que se reinventar também, né? Teu marido teve que se reinventar, pensar em uma outra forma de receber esses arquivos digitais. O que motivou vocês a seguirem e continuarem com o estúdio fotográfico? No ano de... nós éramos só laboratório de impressão. Desculpa, estúdio, não tem problema. Não, mas a gente, quando fala estúdio, para nós o estúdio do ensaio fotográfico. Mas assim, o laboratório existia, mas
com a entrada do digital, muitos desses clientes que eu tinha na região, eles se juntaram e compraram laboratórios. Então, assim, tipo, em questão de pouco tempo, eu perdi os principais clientes, né? Que faziam essas revelações. Foi nesse momento que eu optei em não mais revelar pro fotógrafo e montar os nossos estúdios. Então, assim, eu sempre tive vontade de um estúdio fotográfico, mas que fugisse um pouco daquela parede, 4 paredes, sabe? Eu sempre Que tive tivesse emoção. emoção, que as pessoas chegassem no meu estúdio, se sentissem em casa, que chegassem, sentassem, não sentissem exatamente como só um estúdio, que fosse um Frio, aconchego. não fosse algo muito Isso, frio. que tivesse um aconchego. E foi quando veio o Castelinho para nós, né? Nós tivemos o estúdio, o boom do nosso estúdio realmente foi ali. Tinha né? uma história lá Tinha dentro uma também. história lá dentro, as pessoas vinham, nos contavam, o casarão era lindo, né? Por fora e por dentro, e na nossa ida para lá, a fotografia para nós, assim, foi todo mundo queria fotografar lá no Castelinho, né? Então, assim, foi uma época muito boa para nós. Então, eu parti da fotografia do cliente fotógrafo profissional pro estúdio. E hoje eu estou fazendo já o caminho contrário de novo, né? Então, a gente vai se adaptando conforme as necessidades também, né? Hoje eu parei com a fotografia do estúdio e estou locando meus espaços para os fotógrafos. Então, a gente vai, conforme o mercado vai evoluindo, a gente vai vai se adaptando. O laboratório de revelação eu ainda continuo. Eu tenho a loja, tenho o laboratório, esse sempre permaneceu. O que aos poucos vai mudando realmente é o estúdio fotográfico. Então hoje o meu espaço do estúdio, ele é para alocação para fotógrafos. E me conta uma coisa, vocês tiveram alguns prêmios que vocês foram reconhecidos nacionalmente, que é o Feras Fuji. Feras Fuji. Isso. Como que é essa emoção, né? Era de ser muito reconhecido gratificante, porque nacionalmente. sim, muito gratificante, porque você vê o reconhecimento do teu trabalho. Né? A gente ganhava a premiação, antigamente a Fuji mandava aquele cliente oculto dentro das lojas para ver como era o atendimento. Então, gente, isso era nível do Brasil. Então, assim, a gente ganhava a premiação pelo atendimento, a gente ganhava a premiação pela qualidade das vendas, a gente ganhava a premiação pelo produto final entregue, né, pela qualidade, por manter a qualidade dos produtos. E isso sempre foi muito gratificante. Então, a nossa loja de fotografia digital, quando abriu aqui ali na avenida, ela era uma loja referência para a Fuji. A Fuji, quando vendia os laboratórios digitais, trazia os clientes para conhecer a nossa loja, para as pessoas ver como era o funcionamento de uma loja digital. Então, isso sempre foi muito gratificante, isso foi um reconhecimento do nosso trabalho, que é o que a gente preza realmente, né? São memórias, né? São memórias. Que é o quê? A fotografia, ela conta história. Conta histórias, e você fala muito sobre essa história, né? Que Sim. é tão bonito registrar muito. isso e deixar ela pegável, palpável, tangível, né? Então, assim, a fotografia, ela vai contar a tua história. É uma forma de você contar como foi, porque antigamente, tipo, os meus bisavós, eu nem conhecia os meus bisavós. Isso é uma coisa assim que a minha tataravó também não sei quem era. Eu tenho uma fotografia da minha avó. Então, assim, eu quero muito que as minhas gerações futuras, espero ter muitas, né? Que elas possam um dia dizer, essa aqui foi minha tataravó, entendeu? Que contar uma história da fotografia. Eu acho que todas as famílias merecem ter isso, né? E é muito importante, né? Muito. Como a fotografia conta história? Qual é a história que você recebeu dentro do teu estúdio que é muito marcante e que você poderia compartilhar aqui? São muitas histórias. Existem histórias boas, felizes, existem histórias tristes. Mas vamos falar de histórias boas, né? Teve uma que ocorreu não faz muito tempo, que eu fiquei muito feliz. Foi uma cliente que entrou na loja e ela tinha de mão dadas com uma criança, trouxe a filha dela para fazer foto, né? E ela me olhou e disse, Lenir, você fez o meu álbum de 15 anos.
E hoje ela já era uma mulher adulta, né, trazendo a filha para fotografar. Então, isso é contar histórias, entendeu? Nós estamos há 30 e poucos anos na fotografia, então nós já estamos na segunda, terceira geração de algumas famílias. E isso é muito gratificante, lindo, a gente né? saber que participou de tudo isso. E você... Desafiadoras, histórias desafiadoras, porque não preciso falar de triste, né? É verdade. Você acredita que a fotografia ela vai ser substituível no mundo digital? Assim, hoje essa juventude que está vivenciando, eles são muito da fotografia instantânea, do mostrar na rede social, eles não se preocupam muito em ter essa fotografia impressa. Com isso, começou a se movimentar novamente a fotografia e trazer coisas diferentes. Que é a fotografia retrô. A fotografia retrô, que são as câmeras que fazem a foto na hora. Isso. Então, isso é a coqueluche do momento, né? Todo mundo quer ter a câmera que sai a foto na hora. Então, aos poucos, a fotografia está voltando novamente, como tudo, né? Tudo vai, a moda vai indo e vai voltando, e a fotografia, eu acho que está nesse caminho inverso novamente. O público está redescobrindo o valor. Está voltando, está pedindo para a gente ter filme para revelar, só que o meu processo de revelação de filme eu já não faço há 10 anos. E isso já começou a ser hoje quase uma preocupação, porque se eu vendo o filme, eu preciso revelar esse filme depois, né? Então, aos pouquinhos, eu acredito que tudo isso vai ser uma forma de fazer com que as pessoas voltem a gostar do fotografar, a ter aquela expectativa. Né? Vai muito da gente passar porque isso para as novas o fotografar com o celular, tu fotografa e já bota na rede social. Hoje, a grande maioria fotografa para pôr na rede social. Registra, mas isso, você não... é instantâneo, é uma coisa instantânea. Então, assim, a gente precisa, é um caminho, assim, de formiguinha que a gente tem que fazer, tá constantemente, tipo, trazendo esse público novo pra gente, né? Isso é uma coisa que não sou somente eu tô num grupo de lojistas de fotografia do Brasil, e é uma coisa que a gente fala constantemente, de a gente nos unirmos para, aos poucos, trazer esse público, essa geração de agora para a fotografia novamente, de que forma a gente está sempre perguntando, vamos tentar isso né? Nesse novo mundo digital. Porque, na verdade, ele é um mundo digital, mas ele é instantâneo, né? Tipo, você fez uma foto hoje, faz uma foto amanhã, então não se tem aquela expectativa de ver como vai ficar o resultado final, né? Então, é um assunto que a gente precisa trazer à tona e tá toda hora reafirmando e falando. Por isso que eu falo sempre para os meus clientes que são fotógrafos, não entreguem somente o arquivo digital, entreguem a fotografia. A pessoa vai ter muito mais memória, muito mais lembrança a partir do momento que ela pega a fotografia nas mãos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você fechou o estúdio e está somente com o laboratório? É recente. E hoje você está usando os espaços do estúdio para locação, para alocar para é muito recente agora. Que não tem a estrutura. Pelo tempo que eu tenho loja há 30 e poucos anos, foi nesse ano mesmo, né? Na verdade, chega um momento que, com o passar do tempo, a gente também vai, não diria se acomodando, mas a gente também já está um pouco cansado com toda a situação, entendeu? Eu tenho o meu filho que tem 18, mas eu tenho uma enteada que trabalha junto comigo, que é filha do meu esposo. Então, assim, ela também está junto ali. Eu espero realmente que futuramente eles assumam. Espero que a fotografia continue para que exista esse processo de passar, né? De a gente poder estar passando para eles essa continuidade, né, da fotografia, porque é muito importante. O que move vocês a continuar com esse negócio? O que nos move é o amor realmente pelo trabalho em si, né? Eu acho que nós ainda, apesar da nossa idade, nós somos muito jovens, né? Sim. E eu acho que o trabalho, aquela ideia de que o trabalho dignifica o homem, lógico que vai chegar um momento que a gente talvez não tenha mais saúde para continuar tudo isso, porque é um trabalho assim que tem que ter muita dedicação, um trabalho que precisa ter muito amor, né, pelo que tu faz. E eu espero realmente que
os que estão vindo depois deem continuidade a tudo isso, porque é um carinho muito grande que a gente tem pela fotografia. Lá, né? Começou com meu esposo, continua comigo, ele de alguma forma ainda continua envolvido, né? Com a parte da fotografia. Eu digo sempre que eu sou a loja que estou sempre fazendo os testes para ele, né? Então, de alguma forma, ele ainda continua envolvido na fotografia. Mas eu espero ter saúde para continuar muitos anos ainda. Com certeza. Conta mais sobre a relação emocional com os teus clientes. A gente acabou se conhecendo, se cruzando. Sim. Eu já frequentei a loja algumas vezes, já fiz foto no teu estúdio, mas a gente nunca tinha se cruzado. Sim. E numa ocasião bem inusitada, eu fiquei mais recolhida lá fora. Na verdade, assim... a gente acabou conversando e hoje tu tá aqui Exato, comigo. Então, tu vê como as coisas... A gente tem que ser marqueteiro, né? Então, assim, se eu tenho tempo que eu tô na loja, eu passo o dia inteiro conversando com o cliente. Eu quero saber o que ele faz, eu faço propaganda da minha loja, eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito de saber tudo o que acontece com essas pessoas, às vezes, o porquê que elas estão ali buscando a fotografia impressa. Eu tô sempre conversando para entender como é o significado da fotografia na vida deles. Eu tenho clientes ali dentro da loja que estão há anos comigo e revelam muita foto. Eu às vezes brinco que eu tenho algumas clientes que elas revelam mais do que fotógrafo. Então, assim, existem as pessoas que realmente têm um carinho especial e se dedicam realmente a guardar esse legado para sua família, né? Então, eu amo realmente estar à frente da loja. Eu amo os meus clientes, eu faço o possível e o impossível para tentar fazer essa conexão junto com eles. E eu espero ter saúde para ficar muito tempo ainda por ali. E o que você sente quando você entrega uma foto impressa para um cliente? A sensação, a reação dessa pessoa, desse teu cliente? Como que você se sente? É aquilo que eu te falei. Como a gente trabalha com as emoções das pessoas, existe um momento feliz e existe às vezes um momento triste também, né? A gente chora, a gente ri, isso é natural, né? A gente se envolve no sentimento que a pessoa traz, porque normalmente cada fotografia tem uma história, né? Principalmente quando é uma fotografia de restauração, às vezes é uma fotografia que já está há muitos anos dentro da família, é uma fotografia que foi rasgada, ou que foi queimada, ou que sujou, ou que se perdeu, ou que grudou no vidro e se rasgou. Então, assim, são fotografias que a gente restaura e fica perfeito para o original, né? Traz novamente para o original. E é muito gratificante poder entregar esse serviço para o cliente e sentir o quanto ele se emociona em receber esse serviço. E a gente fica muito feliz, realmente. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem quer montar um laboratório fotográfico, iniciar na fotografia, montar estúdios, trabalhar com a fotografia. A fotografia é muito linda. Qual é o conselho? Você não tem que ser só gostar do que tu faz. O fotógrafo, ele tem que ter aquele tino da fotografia, sabe? Ele tem que ter aquele olhar diferente para a fotografia, né? Hoje, aqui em Chapecó, quando eu vim com o laboratório aqui para Chapecó, eu conhecia todos os fotógrafos. Hoje, eu acho que eu não conheço nem a metade. Tem muito fotógrafo. Então, assim, as pessoas se especializaram muito na fotografia. Hoje você tem muitas opções. Por mais que a gente esteja vivendo no mundo digital, a gente ainda tem muito fotógrafo que está registrando os momentos. Muito. Então, assim, o que eu mais digo para os fotógrafos, não entreguem seu arquivo digital, entreguem fotografia impressa, né? Marquem o seu nome, não se preocupem só em simplesmente fazer um serviço e entregar. Façam um serviço que a pessoa, o dia que precisar do teu trabalho, lembre que foi você que fez. Então, assim, marquem a sua história, marquem o seu nome de alguma forma para poder estar entregando tudo isso, né? Não é simplesmente fazer um serviço, você tem que dar uma continuidade para tudo isso. E imprimam suas fotos, né? Que é o principal. Lenir, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Adorei te conhecer, adorei poder sentar aqui contigo e vivenciar um pouquinho esse mundo que é lindo, que você tem uma paixão imensa. Muito, muito. E
aqui conversando, eu sinto isso e vejo o quanto você quer que isso se expanda cada vez mais, porque realmente a fotografia conta o quê? Histórias, né? exatamente. E você fala muito sobre isso, você Sim. bate muito nessa tecla, e que sim, a gente tem que revelar fotos, e que sim, a gente precisa ter esse cuidado de não deixar as imagens, esses registros somente ali na câmera do celular guardada, porque hoje é muito mais câmera, Verdade. e trazer isso para algo mais, né, visual, Memórias afetivas. transformar isso em memórias afetivas. Então, muito obrigada. Obrigada a Deixa você. sua mensagem aqui, conta mais, se você quiser falar, agora é o momento também. Sim, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais sobre a fotografia. O dia que precisar conversar mais, a gente está à disposição. E dizer para as pessoas para elas deixarem um legado, deixarem história, imprimir foto para os filhos, para os netos. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigada. Hoje aqui a Lenir, da Perfil Digital, no Sofá com a Ana. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre esse legado da fotografia, compartilha com uma amiga. E daqui a pouco você pode estar aqui sentado comigo também. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.